Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá, pessoal. Boa noite. Na verdade, ainda não é bem noite. Aqui já é noitinha, já tá bem escuro. Mas hoje gravando um pouquinho mais cedo, faltando aí um minutinho para as 18 horas. Para então 6 horas da tarde. Mas graças a Deus hoje gravando um pouquinho mais cedo. Gente, assim, ó, eu tinha falado para vocês a respeito do que eu ia investigar, que eu ia pesquisar a respeito do nome propiciatório. Eu dei uma olhada, ó, propiciatório, vocês podem ler aqui, ó. Na história da religião, ela é uma lâmina de ouro que os hebreus colocaram sobre a Arca da Aliança, na época que estava sendo feita a Arca da Aliança, foi ali que a gente leu. Então, a palavra propiciatório, no caso, é uma lâmina, o significado é uma lâmina de ouro, tá, gente? Então, eu falei para vocês que eu ia dar uma pesquisada, eu pesquisei, é uma lâmina de ouro, porque eu realmente não sabia o que era, mas ali fica melhor daí para a gente entender a história. Então, quando fala em propiciatório, no caso, é a lâmina que vai em cima da Arca da Aliança. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, hoje em conversa com a minha mãe, nós estávamos conversando a respeito ali do covado, que eu insisto em dizer que é côvado, mas para ficar melhor para a pronúncia, no caso, eu estava falando covado. E nós conversando, a minha mãe te disse, olha, minha filha, eu entendo que seja côvado, mas, claro, né, cada um fala do jeito que acha. Então, eu vou tentar ler conforme eu acho que seja o certo. E que a minha mãe também falou, ó, Beth, eu acho que é, né? Que realmente existem palavras ali muito difíceis de ser ditas. Mas o côvado é por causa que o acento tá no O. Então, fica côvado. Então, a pronúncia, no caso, correta é essa, é côvado. Só que fica difícil para me ler ali. Porque dá a impressão de que eu estou lendo errado. É porque é covado. Covado. Então, é uma pronúncia bem... Então, covado, no caso, também pode... côvado, covado. Mas eu vou pronunciar conforme eu acho que é. E até conversando com a minha mãe, ela hoje ainda disse que estava rindo sozinha, escutando o meu áudio, que eu não conseguia dizer a palavra, e realmente, gente, eu não consigo mesmo, para mim é côvado, mas ali, lendo ali dá a impressão de ser covado, então vamos ler côvado, uma medida de côvado, tá, gente, que é o que eu acredito que seja. Se por um acaso alguém sabe da maneira correta de ser, pronuncia conforme acha que tem que ser, na sua própria leitura. Vamos tentar colocar dessa forma assim. Tá bom, gente? Então, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Ontem a gente leu Êxodo, acho que 36, 26. Altar aos holocaustos. Esse aqui a gente leu ontem, então, 27. Hoje, então, vai ser o 28. Hoje é o 28, Êxodo 28. As vestimentas sacerdotais. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Parece também altera de madeira. Covado. É por causa. Covados. Côvados. E aí vamos nós de novo, gente. Com covado ou com côvados, vamos nós. O importante é a gente ler a palavra de Deus. Mas eu ainda vou me inteirar dos fatos. Para ver realmente, eu vou procurar saber como é que a pronúncia. Tá, gente? Então, Êxodo 27, vamos ler hoje Êxodo 28. As vestimentas sacerdotais, conforme era para ser, pela ordem de Deus, as vestimentas dos sacerdotes. Vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor, porque é sempre maravilhoso estar na presença dele. E principalmente quando a gente vai ler a leitura assim, da Bíblia, é importantíssimo que a gente entre na presença dele, peça para ele orientação, peça a ele discernimento e peça para que ele esteja junto com a gente ali, na leitura e no entendimento, porque é somente dele que vem o entendimento
da palavra ao nosso coração, gente, porque é muito fácil a gente ler e entender da forma como a gente quer. E na verdade não é da forma como a gente quer, é da forma como Ele quer e como Ele colocou ali. Então sejamos humildes de coração para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença, Paizinho. Oh, Deus querido, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua santa presença. Hoje para ler Êxodo 28, Pai. Dê-nos entendimento, Senhor, discernimento para que a gente possa, Pai, entender aquilo que o Senhor deixou aqui para nós. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, e que precisam tanto da Tua bênção. Abençoa também, Senhor, aqueles que já te conhecem, Senhor, e estão debaixo da Tua proteção. Derrama Tuas bênçãos, Senhor, sobre mim e sobre os meus irmãos que hoje estão aqui. Em nome de Jesus, dê-nos entendimento, Senhor, da Tua santa palavra. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Vamos ler a palavra do Senhor. As vestimentas sacerdotais. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e os filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Louvado seja, gente. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, o colete sacerdotal. E farão o éfode de ouro, azul púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às outras 2 pontas, para que seja unido. E o cinto da obra esmeralda de éfode, que está sobre ele, formando com ele uma só peça. Será de obra semelhante de ouro, azul púrpura, carmesim e linho fino, torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e 6 dos seus 6 e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engaste de ouro as farás. Gente, às vezes eu vou demorando um pouco para ler, eu leio assim, meio pausadamente, porque conforme eu tô lendo, eu tô imaginando na minha cabeça. E eu tava aqui lendo, eu tava me lembrando, gente, isso tudo existe, né? Porque assim, essas pedras com os nomes das pessoas, isso tudo existe. Em algum lugar tá. Como a Arca da Aliança, no caso. A Arca da Aliança é uma arca que ela sumiu, mas ela é uma arca que ela existe. Ela está guardada em algum canto. Ninguém se desfez dessa arca. Eu acredito que essa arca ainda exista. Até eu vou me informar a respeito para ver se alguém sabe a respeito dessa Arca da Aliança. Para a gente poder conversar aqui, a gente poder saber a respeito. Mas eu acredito que ainda existe. Então, quer dizer, gente,
tudo isso que aqui, ó, eles estão falando, essas roupas, esses negócios, tudo isso deve existir, gente. Isso aí tudo tem um passado e ele deve estar hoje, no futuro, no presente agora, ele deve estar em algum lugar. É impossível que tenha se desfeito porque são coisas de ouro, são coisas em pedras. Então isso aí não se desfaz assim. Então muitas vezes eu tô lendo ali, tô imaginando, sabe? E é bom que vocês também reflitam, se vocês não querem ler junto, mas que vocês fechem os olhos e escutem e vocês imaginem aquilo ali. Gente, é lindo, é uma história, é um começo de uma história linda, linda, de muita coisa, porque tudo que tem aqui aconteceu. Então a gente, muitas vezes, se a gente fechar os olhos, parece que a gente consegue entrar lá dentro, sabe? Lá onde tudo aconteceu, onde foi feito, aonde Deus estava ali, aonde tinha os filhos de Israel. Gente, é muito lindo. Então, muitas vezes eu tô lendo e tô imaginando, então muitas vezes eu até me atraso um pouco na leitura, dou uma pausadamente, assim, mas é por causa que eu tô imaginando, eu tô entrando dentro da história que Deus está contando aqui. Bom, vamos lá. Segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo. Gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel. Guarnecidas de engaste de ouro as fará. E porás as 2 pedras nas ombreiras de éfode. Éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engaste de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro. Como cordas as farás de obra trançada, e os engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. O peitoral das decisões. O peitoral das decisões. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra de éfode, e farás de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão como gravuras de um selo, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas das extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas da obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras de éfode na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao lado interior do éfode. Fará mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras de éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmeralda
do éfode, e ligarão o peitoral pelas 2 argolas, as argolas do éfode, por meio de um cordão azul, por meio do modo que fique sobre o cinto da obra esmeralda do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peito do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração diante do Senhor continuamente. O manto sagrado. Também farás o manto do éfode todo azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro estremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, havendo nas abas do manto ao redor. E estas sobre Arão, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. O sinal da congregação. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Louvado seja, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador, vestimenta dos filhos de Arão. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhes-á cintos também, lhes fará tiaras para a glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, estender-se-ão desde os ombros até desde os lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será o estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Louvado seja, gente. Louvado seja. Aqui diz como é que tinha que ir na presença do Senhor. Então hoje as pessoas acham muito fácil, né? Eles vão do modo que querem, acham que é do modo que querem ser. E não é assim, gente. Não é, tá certo que hoje, esse aqui era na época da lei e hoje é na época da graça. Mas tanto na época da lei como na época da graça, o Deus é o mesmo. Então, hoje o pessoal acha que para estar na presença do Senhor pode ser de qualquer maneira. Não pode, gente. Não pode ser de qualquer maneira. O Deus é o mesmo
Ele não mudou, ele é o de ontem, ele é o de hoje, ele vai ser o de amanhã. E ele vai ser eternamente o mesmo Deus. A única diferença é que Jesus morreu naquela cruz, levou com ele nossos pecados, para que a gente tivesse a salvação. Mas a gente tivesse a salvação, gente, porque para a gente se apresentar na presença do Senhor, não que a gente precise ter tudo isso aqui, até mesmo porque quem se apresenta na presença do Senhor hoje é Jesus Cristo. Ele se apresenta em nosso nome. Mas a gente se apresentar, Jesus Cristo é o mesmo Deus, gente. Ele é o mesmo Pai. Então, para a gente se apresentar a Jesus, a gente tem que estar no mínimo, com a nudez tapada. E a gente acha que é muita coisa no caso. A gente é vergonhoso a maneira como muitas pessoas se colocam na presença do Senhor. Então, aqui serve para que a gente saiba que não é de qualquer maneira que se apresenta a Deus. A gente tem que se apresentar a Ele decentemente. Não que precise ter vestes diferentes um dos outros, não. Porque é Deus que se apresenta em nosso nome. É Jesus que está se apresentando em nosso nome, porque nós estamos na época da graça, que nem eu falei. Mas a gente está se apresentando a Cristo. E Cristo é o mesmo Deus. Então tenhamos consciência, gente, de que não é qualquer tipo de roupa que a gente coloca que a gente vai à presença do Senhor. Tá bom? E não é só roupa, gente, é tudo. É tudo. É a maneira de falar, é a maneira de se comportar, é tudo. A gente, para estar, no mínimo, a gente tem que estar, no caso, consciente de que a gente tem que estar ali de uma maneira, no caso, honrosa, porque Deus é tudo, gente. Jesus é tudo. A gente tem que pelo menos honrar esse Deus maravilhoso. Tá bom, gente? Que Deus Nosso Senhor nos dê entendimento a respeito dessas palavras. É muito lindo essa passagem aqui. Porque apesar de ser, no caso, na época da lei, aqui ele dá menção de que ele não é uma pessoa, que ele não é um líder, ele não é um presidente, ele não é um governador, ele não é, ele é Deus. Ele é Deus. E para a gente chegar na presença dele, a gente tem que estar, no mínimo, decentemente. Tá, gente? Mas Deus vai dando entendimento. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na tua santa presença. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Ó Pai querido, dê-nos entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, entender o que o Senhor disse hoje para nós em Êxodo 28. Coloque, Senhor, em nosso coração aquela sementinha, Pai, e que ela possa frutificar, Pai, brotar, e nos dê fruto, Senhor, mais para frente, para que a gente possa, Pai amado, dar esse fruto a alguém. Louvado seja, Senhor. Eu entrego a todos, Senhor, em teu nome. Em nome de Jesus eu te entrego. Ó Pai querido, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, gente. Gente, não esqueçam de compartilhar os vídeos, tá? Compartilhe, leve, o máximo que vocês puderem. Hoje vocês compartilharam um vídeo, não faz mal. Amanhã compartilha 2, amanhã compartilharam 2, não faz mal. Depois compartilhem 3 e assim vocês vão levando a palavra do Senhor. Tá bom, gente? Em nome de Jesus eu me despeço de cada um de vocês, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.